Então vamos lá, galera. Hebreus 12, acostumado com Romanos. Hebreus 12, versículos do 1 ao 11. A gente vai dividir essa mensagem de Hebreus. A gente vai dividir Hebreus 12 em duas mensagens, na verdade, né? Hoje a gente vai Hebreus 12 do 1 ao 11. Na semana que vem a gente pega do 13, do 12, né, em diante. A Cristina mandou um bom culto para nós, né? Disse que estaria em oração por nós e mandou que a gente mandasse foto para ela quando acabasse o culto. Hebreus 12. O tema da mensagem é a correção que gera maturidade. A correção que gera maturidade. Todos acharam? Legal. Essa primeira parte de Hebreus, ela vai caracterizar algumas coisas importantes, que é a respeito do pecado que existe em nós, e de como Deus nos corrige, né? Eu acredito que a gente ainda tem muitas dificuldades em encarar essa coisa da correção de Deus, tá? A gente tem uma espiritualidade muito pensada na forma redentiva, né? Quando eu falo nós, é nós calvinistas, nós que acreditamos nas doutrinas da graça. A gente tem um espectro de acreditar de que tudo coopera para o nosso bem, e é claro que tudo coopera para o nosso bem, isso é bíblico. Mas quem falou que a correção não é um bem, né? Quem falou que a disciplina também não é um bem de Deus, né? Como o próprio texto deixa claro, né? Seus pais carnais, seus pais materiais te corrigem, né? Te disciplinam para te pôr na roda, para te pôr no caminho certo. Então, se os teus pais materiais te corrigem, quanto mais Deus, que é o seu Pai soberano, que é o seu Pai que te conhece totalmente. Então, a nossa dificuldade em acreditar, não é em acreditar, mas em ver a disciplina de Deus nos corrigindo e nos moldando, ela acontece por achar que nós somos pessoas separadas, diferentes e que tudo que vem de ruim é pelo meu próprio pecado. E a gente vai trabalhar um pouco nessa pregação sobre esses dois sentidos, né? Sobre o pecado que é em mim, as consequências que o meu pecado me leva, que muito do que eu sofro é pelo meu pecado, e muitas coisas do que eu sofro é correção de Deus, né? É Deus me disciplinando, é Deus me colocando no eixo, é Deus me fazendo entender que Ele é soberano sobre mim, e eu preciso atentar a isso. O primeiro versículo, relê para a gente aí, Marcos, por favor. Versículo 1 de Hebreus. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com perseverança e carreira que nos está proposta. Então a gente sabe que o Evangelho ele é um caminho a trilhar, né? O Evangelho ele é um caminho árduo, difícil de trilhar, mas um caminho necessário, né? Um caminho que a gente precisa seguir, a gente precisa trilhar. E no meio desse caminho a gente precisa deixar algumas coisas, né? Eu gosto muito dessa metáfora de deixar a bagagem, de pegar a bagagem. Eu acho que fica bem didático explicar isso, né? Quando a gente vai trilhar certos caminhos, a gente tenta deixar algumas bagagens, porque a gente sabe o quanto que a gente vai caminhar, o quanto que a gente vai precisar caminhar. Ou então a gente adapta, né? Como o Marcos fez com a moto dele. Ele encontrou uma dificuldade, que era de carregar papéis, carregar documentos, enfim, essas coisas, e adaptou a moto dele para que ele não tivesse mais essa dificuldade, ou tivesse em proporções menores. Então o que acontece? A gente deixa os pecados, né? A gente tem que deixar todos os pecados que nos afastam de Deus, porque esses pecados vão acumular peso, né? Esses pecados, primeiramente, eles não fazem mais parte da identidade que nós assumimos, ele não faz mais parte daquilo que nós identificamos, que agora nós nos identificamos, nós nos identificamos como povo de Deus, como filhos de Deus,
pegando um termo bem chulo, a geração eleita, né? Nós somos um povo eleito que vai morar no céu. Então tem certas coisas que não se encaixam mais no nosso perfil, até aí, ponto. Mas tem alguns outros pecados, que são os pecados que a gente inevitavelmente vai carregar para o resto da vida, mas que a gente precisa fazer com que esses pecados eles sejam cada vez menores, né? Proporções cada vez menores. Para quê? Para que o meu caminho seja mais fácil, para que o meu caminho seja mais simples de caminhar, né? Para que o meu caminho para que eu não esqueça desse caminho, né? Porque ainda fazendo a metáfora da caminhada, da estrada, a gente sabe que nesse caminho que é o Evangelho, a gente não vai recuar, a gente não vai voltar para trás, né? Porque aí seria perder a salvação, né? Mas sabe também que nesse caminho, se a gente cair, a gente não vai voltar lá para o começo, que nem muitos evangélicos acreditam, né? Que é o tal do primeiro amor, que é o tal de se desviar. Nesse caminho também a gente sabe que a gente não vai se desviar, porque é um caminho só, é só uma estrada, né? Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é só um caminho, né? Mas a gente sabe que no meio desse caminho a gente pode parar. A gente pode parar de cansaço, a gente pode parar de acúmulo de preocupações, a gente pode parar por acúmulo de pesos que a gente carrega, a gente pode parar por ignorar quem está nos conduzindo. E pior ainda, que é o que a gente deve se preocupar, a gente pode parar por perder Cristo de vista. Tá? E quando isso acontece, gente, quando a gente para o nosso caminho por perder Cristo de vista, aí a gente precisa parar para pensar, né? A gente precisa parar e cair na real de que talvez eu esteja nutrindo muito mais pecado do que graça. Talvez eu esteja nutrindo muito mais meu próprio egoísmo do que mesmo a vida de Cristo em mim. Talvez eu esteja preocupado muito mais com a minha carreira do que com o caminho que Cristo quer que eu trilhe, né? Então essas coisas elas devem ser preocupações diárias da nossa vida. Então, quando o autor de Hebreus fala no versículo 1, então, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Quando ele fala das nuvens de testemunhas, né, são as pessoas que nos cercam, né? São as pessoas que sejam elas pessoas da nossa igreja, né? Sejam elas pessoas que não são crentes, né? Que não conhecem a Cristo. Então elas veem em nós uma referência, elas veem em nós uma espécie de pessoa. E eu estava até conversando com o Célio esses dias, né? A gente estava tendo uma conversa sobre religião, sobre fé, sobre igreja e tudo mais. A gente estava tocando nesse assunto que como as pessoas, como é muito fácil, né? Você ser crente, né? Você vestir uma caricatura e você precisa apenas bater o ponto. E aí funciona como uma empresa mesmo. Você sai da empresa, você chega em casa, tira a sua farda da empresa, você não é mais funcionário da empresa. Você só é funcionário da empresa quando chega na empresa, né? Ou então quando está a caminho dela, mas quando você sai de lá, você é o Joaquim, o João, a Raimunda, você não é mais o funcionário da empresa. Então, muitas igrejas elas funcionam assim, elas estão cheias de pessoas que não são cristãs, né? Elas estão cheias de pecadores que na verdade não se arrependeram, né? Eu acho que é uma preocupação emergente da igreja, mas de muitos templos, de muitos ministérios não é uma preocupação emergente. É tanto que eles não têm nenhum controle de quantos membros eles têm, porque é assim, é muito volátil. Chega um, sai 10, chega mais 2, sai mais 20, mas não importa, né? O que importa é que o fluxo está funcionando, né? Versículo 2, Rafael, de Hebreus. Ele, pela proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. O que eu acabei de falar, gente, é quando a gente perde Jesus de vista, né? No versículo 2, o autor de Hebreus ele é bem enfático, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, ou seja, fitados em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele suportou uma cruz por nós, né? E ele nos deixou um caminho a trilhar, um caminho a seguir, que é o caminho do Evangelho, que é o caminho pelo qual a gente acredita ser o único caminho, né? Só existe um caminho, porque ele fala que é através dele que a gente encontra a salvação, que a gente encontra a graça. Então, o que acontece quando a gente perde Jesus de vista? O que acontece? Primeiramente,
O que caracteriza perder Jesus de vista, né? Tá, algumas coisas práticas assim. A sua espiritualidade é a primeira coisa que afeta, né? Eu deixo de orar mais, eu deixo de ler a Bíblia, eu não procuro mais a Bíblia. A fé, ela vira a fé vira uma coisa relativa na minha vida, sabe? Eu sou isso e crente, sabe? É como se você... A primeira característica que você vai encontrar para identificar que você está longe de Jesus é quando você começa a separar as coisas, né? Você pega um armário da sua vida e você vai, aqui eu vou colocar a minha vida acadêmica, aqui eu vou colocar a minha vida familiar, aqui eu vou colocar a minha vida como cidadão, e aqui eu coloco a minha vida como crente. Aí você já tá perdendo, né? Você já está perdendo Jesus de vista. Porque o que a gente sempre costuma falar aqui, passa domingo e vem domingo, é que Jesus morreu por você como completo. Então a sua vida, ela não é dividida, né? Ela não é dividida cabeça, pé, não. Você todo é um ser completo. Então todas as áreas da sua vida, elas foram afetadas pela salvação de Cristo. Assim como todas as áreas da sua vida foram afetadas pelo pecado, você é depravado totalmente, né, em todos os sentidos da sua vida, a graça de Cristo também te atingiu em todas as áreas da tua vida. Então, quer você na faculdade, quer você dentro de casa, quer você na rua, você é servo de Deus. Você é servo de Cristo. Você é cristão, seja onde você for, né? E esse discurso, ele parece um pouco, um pouco jargonhoso, né, digamos assim, um pouco popular demais, porque as pessoas costumam dizer isso diariamente, né? Você tem que ser crente onde você for, e tal. Mas o que a gente quer dizer é que a sua espiritualidade, ela não pode ser afetada por conta de determinadas situações, né? O que sua fé vale, né? A sua fé vale um emprego? Quando você tiver um emprego, você tem sua fé? O que sua fé vale? Vale um casamento? Quando você for casado, você vai ter sua fé? E se você for demitido? E se sua esposa morrer? Quer dizer que tudo acabou aí, né? Então, quando esse é um dos sintomas, a sua espiritualidade é afetada, né? O segundo ponto é o distanciamento de Deus, é o distanciamento de tudo aquilo que compete estar perto de Deus. A igreja é algo que compete estar perto de Deus. Então, quando eu me afasto da igreja, eu estou não necessariamente me afastando de Deus, mas estou me afastando de algo que Deus está pedindo que eu esteja, né? É o meu ponto seguro, é o meu ponto de ligação com Deus, né? Quando eu me afasto da Bíblia, eu não estou me afastando necessariamente de Deus, mas eu estou me afastando de algo que me aproxima dele. Ou seja, uma hora ou outra eu vou me afastar dele totalmente também, né? Então, quando eu perco Cristo de vista, eu perco essas coisas, né? A minha espiritualidade é afetada. Quando a minha espiritualidade é afetada, o meu amor é afetado, né? O meu estresse existencial, né? Que é o que todo mundo tem, né? Aqui, como diz a música da Marcela Thaís, o meu vazio era o teu tamanho, o nosso vazio era o tamanho de Deus. Então é óbvio que quando você se afasta de Deus, quando você não conseguir mais ver Jesus, esse vazio que você tem no seu coração, ele vai começar a vir à tona, né? Lembra lá de Adão, quando ele pecou, o que aconteceu? Ele se sentiu nu, né? Ele se sentiu depravado, ele se sentiu, caramba, eu estou pelado, mas ele sempre esteve pelado. Ele sempre esteve nu e ele nunca sentiu culpa por isso. E por que ele sentiu culpa agora? Porque é o pecado, né? Decore isso que eu vou falar, gente. O pecado expõe aquilo que nós somos. O pecado evidencia aquilo que nós somos. O pecado escancara, né, a porta, as janelas daquilo que nós somos. A natureza pecaminosa que existe em nós. Se a gente olha para dentro de nós e encontra beleza, se a gente olha para o outro, consegue amar o outro, mesmo ele sendo problemático, mesmo ele sendo difícil de suportar como a gente, e se a gente olha para ele, consegue ver beleza nele, né? E se a gente vem para os cultos e a gente se sente bem, e a gente se abraça, a gente ama a mensagem, a gente lê a Bíblia com amor, é porque a graça de Deus existe em nós, é porque a gente está vendo Cristo. E não só a gente está vendo Cristo na nossa vida, mas como a gente está vendo Cristo atuar na nossa vida. Cristo mexer as coisas do lugar, fazendo com que tudo faça sentido. Versículo 3, professor. Isso é uma outra consequência do pecado, que é o pecado de se afastar de Deus, né? É o cansaço,
é o desânimo, é a queda, né? É o que as pessoas vão chamar de se desviar, ou de estar afastado de Deus, que é um termo bonitinho, né, para desviado, estou afastado, né? Estou afastado dos caminhos de Deus. O que as pessoas chamam isso, gente, eu chamo de cansaço espiritual, né? A gente chama de cansaço espiritual. O que é o cansaço espiritual? É você não ter mais forças voluntárias, né? Forças suas mesmo, de prosseguir, de caminhar. E é óbvio que você não vai ter força para caminhar, porque lembra quem foi que te resgatou do pecado? Lembra quem foi que te atraiu para Ele? Foi Jesus. Então você não teve trabalho nenhum, né? Você não teve trabalho nenhum. É aquilo que eu e o Marcos sempre falamos, né? Por exemplo, a pessoa é acostumada, o Marcos é acostumado a andar de moto, né? Todos os dias. Todos os dias o Marcos pega a moto e faz o trabalho dele. Para onde o Marcos vai, ele vai de moto, né? Se um dia o Marcos precisar pegar um ônibus, ele vai sentir uma diferença enorme. O Marcos vai sentir um cansaço, né? Caramba, esperar, pegar ônibus, descer e tal. Mas o outro cara faz isso todos os dias. O outro cara, todo dia, 5 horas da manhã, pega ônibus. E pro cara é tranquilo, porque o cara já está acostumado com aquilo, né? E o que acontece com a gente espiritualmente? Eu usei a metáfora do Marcos com a moto para vocês entenderem, tá? O que acontece com a gente? Quando a gente perde Cristo de foco, quando a gente perde Cristo de vista, quando a gente se afasta dele por conta do nosso pecado, é meio que a gente se desacostumasse, né? Aquilo que a gente foi acostumado a viver, né? E a gente começa a ser movido por nós mesmos. É a gente que tem que se esforçar para orar, é a gente que tem que se esforçar para ler a Bíblia, é a gente que tem que se esforçar para amar uns aos outros, é a gente que tem que se esforçar para ir à adoração livre, é a gente que tem que se esforçar para fazer alguma coisa para Deus, né? E sendo que era tão fácil quando tinha Cristo, né? Era tão fácil porque Ele fazia as coisas acontecerem na minha vida de forma bem natural, de forma bem instantânea, né? E quando esse cansaço, gente, a gente não suporta por muito tempo, né? A gente vai tentar ali por um ou 2, 3 períodos, mas a gente vai cair, né? A gente vai cair. E aí onde vai vir a disciplina, né, de Cristo, né? A disciplina de Deus. Ele vai nos ensinar dessa forma. Ele vai fazer com que a gente aprenda caído, a gente aprenda no chão, a gente seja soldado ferido mesmo no chão, precisando de ajuda, precisando de amparo, porque talvez seja uma área da sua vida que precisa ser tratada e uma área da sua vida que precisa ser urgentemente tratado e você não está percebendo. E é óbvio que você não vai perceber, por alguns motivos que também são óbvios, né? Que você não está preocupado com isso. Você não está preocupado em pegar aquele seu pecado mais sério, mais grave e acabar com ele, porque ele está quieto no canto dele, né? De vez em quando você vai lá e usa o seu pecado de estimação. Então você não quer incomodar ele, você não quer incomodar o seu pecado de estimação, porque aquilo ali é a sua zona de conforto, né? Que é ali onde você pode se deitar eternamente em berço esplêndido, né? Ali é o seu momento onde você é mais humano, digamos assim, né? Todos nós somos essencialmente machistas, né? Toda vez que alguém toca nesse nosso ponto, né, nesse nosso pecado, a gente se sente magoado, né? A gente se sente, caramba, alguém percebeu o meu pecado, né? Aquelas pessoas que são racistas essencialmente, quando alguém toca na ferida dela, né? Ela caramba, descobriram, né? Descobriram o meu segredo. O que aconteceu com Zaqueu quando Jesus olhou para Zaqueu, né? Ele rapidinho, a primeira coisa que Zaqueu falou, né? Eu vou devolver tudo para vocês. Eu vou devolver todos os impostos para vocês. Descobriram o pecado dele, né? E vai acontecer que quando Jesus estiver te disciplinando, quando Deus está nos disciplinando, a gente entende, gente, que tocaram no nosso pecado, que tocaram na nossa ferida. Alguém mexeu na nossa ferida, né? Onde é que dói? Não, dói aqui. Então é aí que está a sua ferida, é aí que está o seu pecado. E Deus, ele precisa nos disciplinar porque ele precisa sarar essa ferida. Você precisa ser santo, você precisa ser parecido com Cristo. E não tem como você ser parecido com Cristo tendo feridas expostas, né? Tendo esse pecado que afeta as pessoas, que cheira mal, né? Que é ruim, que é perverso, que dói, que machuca.
Então é óbvio que Deus vai te disciplinar. É óbvio que Deus vai te atingir em áreas da sua vida, né? E não adianta você pensar que isso é ação do diabo, isso é ação do inimigo, isso é ação de sei de quê. Não, velho. É consequência do seu pecado. É consequência do seu pecado. Você peca. Você peca todos os dias. Você é mau, você é perverso. E você sabe disso. Você sabe disso. Você só não quer se dar conta. Você só não quer acordar para isso. Porque isso te dói, isso te custa, né? Qual é o custo? As pessoas perguntam, né? Qual é o custo de servir a Deus? E muita gente pensa que não existe, né? Tem gente que olha pra gente, é fácil, né? É muito fácil, né? Tu disse que foi Deus que te salvou, você é predestinado, você vai pro céu independente de qualquer coisa. Então é muito fácil, né? Tu faz qualquer coisa da tua vida aí e tá tranquilo. Eu olho pra essa pessoa e falo, você não entendeu nada, velho. Você não entendeu nada do Evangelho, então. Se você acha que servir a Cristo é algo fácil, que amar Jesus é algo fácil, você não entendeu nada, então. Ou então o Evangelho que te apresentaram não é o Evangelho, né? Porque, óbvio também que não é uma coisa, nossa, é martirizante servir a Jesus. No Brasil não é. No Brasil, graças a Deus, hoje a gente ainda pode estar aqui falando de Jesus abertamente, que ninguém vai prender nós, né? Ninguém vai matar nós. Também não é uma coisa martirizante. A gente está aqui reunido 10 horas da manhã falando de Deus. E a gente pode sair aqui, dar uma volta no quarteirão, na rua e falar de Deus para as pessoas nas suas casas. Mas é um processo tão longo, gente, é um processo tão difícil, é um processo de maturidade. E aí a gente chegou num outro ponto da discussão, que é maturidade, que isso nos dói, que isso compete, que isso envolve coisas da nossa vida que vai fazer com que a gente se sinta incomodado, né? E eu até entendo porque que é mais fácil as pessoas encaixarem suas vidas em caixinhas. É mais fácil do que misturar tudo, né? Porque aqui eu separo, aqui sou eu como namorado da fulana, esse aqui sou eu como filho da minha mãe, esse aqui sou eu como cidadão de perante a sociedade, esse aqui sou eu como estudante e esse aqui sou eu como crente lá quando eu vou para minha igreja, né? Eu falo esse linguajar, eu me visto dessa forma, eu sou essa pessoa. Quando eu for para o Instagram ou para o WhatsApp, eu vou ser essa outra pessoa, né? Esse avatar que eu criei. É muito mais fácil, porque aí você separa tudo, né? Você deixa tudo separado e pode ser várias pessoas em uma só. Mas por que no Evangelho não tem como você ser isso? Porque quem te atraiu, quem te comprou por um preço de sangue, conhece a tua vida, velho. Te criou, ele te gerou, ele sabe quem você é. Não tem máscaras perante Deus. Não tem como você fingir ser uma outra pessoa. Você é essa pessoa mesmo, né? Então, como eu não tenho espaço para separar a minha vida, dividir ela em 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, eu tenho que ser eu mesmo. E isso é o custo. Essa é a dificuldade, esse é o peso, esse é o exercício de maturidade. É eu sendo cristão como namorado, é eu sendo cristão como filho, é eu sendo cristão como cidadão, é eu sendo cristão como estudante, como na minha profissão, em todas as áreas da minha vida, como amigo. É esse exercício de maturidade que eu preciso fazer. E me dói fazer esse exercício. Por que me dói? Porque vai confrontar áreas da minha vida, né? Porque talvez eu não queira ser cristão com minha namorada. Talvez eu não queira agir como cristão com ela, com meus amigos. Talvez eu não queira ser cristão com os meus amigos, porque eles vão me achar careta demais, né? E isso aí, gente, vai virar uma bolha, né? A gente vai entrar numa bolha. E isso é arrogância, isso é pecado. E é por isso que Jesus nos confronta. Rafael, versículos 4 e 5. O versículo 4, gente, ele é pesado. Talvez ele seja um dos versículos mais pesados de Hebreus, né? Ele diz que na luta contra o pecado, a gente ainda não resistiu até o ponto de derramar sangue, derramar o próprio sangue, né? O que ele está querendo dizer com isso? Porque até que ponto você verdadeiramente está lutando contra o seu pecado, né?
Você acha que já chegou ao seu limite? Você acha que já lutou com o seu pecado demais? Não, esse aqui é o meu limite. Até aqui eu consigo lutar contra o meu pecado. Passou daqui eu não consigo mais. Né? Seja ele, esse seu pecado qual for. Mas a Bíblia está falando, você já derramou sangue pelo seu próprio pecado? Você já sofreu ao ponto de ser cortado? Não. Então você ainda não chegou no seu limite, velho. Você ainda pode lutar mais um pouco contra o seu pecado. Porque o preço que Jesus pagou foi um preço de sangue, foi um preço de morte, foi um preço de humilhação. Você já foi humilhado publicamente pelo seu pecado? Não, não foi. Então aguenta mais, velho. Então suporte mais, lute mais contra o seu pecado. Não é uma luta com prazo de validade. Não é uma luta de semanal. Não é uma luta mensal, não é uma luta anual. Não é uma luta que vai acabar daqui a 3 dias. É uma luta diária, é uma luta constante. É uma luta até a eternidade. Até Jesus voltar, a gente vai estar nessa luta. Nessa luta constante de lutar contra o pecado, de negar os desejos da carne. De a gente diariamente ter alguém oferecendo pra gente o pecado, nos apresentando como o pecado é bom, né? Quando o diabo vai tentar Jesus e fala, isso aqui tudo que eu vou te oferecer, se você me servir, se você se prostrar, isso aqui tudo será seu. Todos os prazeres da carne, todos os prazeres mundanos, todos os prazeres humanos, isso aqui tudo será seu. E a gente tem que negar isso. A gente tem que negar isso. A soberba que existe no nosso coração, a arrogância, o orgulho, são pecados que nos dominam se a gente deixar. E são pecados que se a gente não tratar ele constantemente, diariamente, e de forma que a gente insista nisso, para que a gente não seja derrotado, algum mal vai acontecer. E esse mal vai ser causado por nós mesmos. 8, professor. Versículo 6, 7, 8. O que acontece? Se a gente não tem a correção do Senhor, é que a gente não é filho dele. Né? Mas a gente sabe que nós somos filhos de Deus. Somos comprados por um alto preço. Então, a correção, ela vai vir porque nós somos filhos que precisam ser disciplinados. A gente precisa ser moldado, né? A gente também estamos numa parte de educação. Nós estamos sendo educados por Cristo, né? Nós estamos sendo doutrinados, né? No melhor sentido da palavra, né? Ensinados por Cristo. E é um caminho muito mais difícil, porque esse ensinamento que a gente tem aprendido de Cristo é um ensinamento para a vida, né? Está aprendendo a viver, né? O nosso manual de sobrevivência é a Bíblia. E aplicar a Bíblia na nossa vida é algo difícil, é um exercício muito árduo. Por que é um exercício árduo? Justamente por causa do pecado. E é por causa do pecado que Jesus precisa nos corrigir, né? A gente só vai entender a correção do Senhor mais lá na frente, né? Você entende quando você sabe que se o seu pai está te batendo, ou se o seu pai está te proibindo de fazer tal coisa, é porque você fez alguma caquinha, né? Você fez alguma coisa para ele fazer isso. Mas você só vai entender o porquê daquela disciplina, o porquê que ele se disciplinou, o porquê que ele quis fazer isso contigo, mais lá na frente. Não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, na semana que vem. Não, vai ser mais lá na frente. E ele próprio vai te mostrar isso, né? Pergunta para o Marcos hoje, se hoje ele entende o ano passado dele. Pergunta para mim ano que vem se eu vou entender esse ano que eu passei. Ano que vem você pergunta para mim, ano que vem nessa mesma data você pergunta, Jonathan, tu entendeu agora porque tu viveu aquilo em 2019? Eu vou te responder. Porque a gente que tem a graça, a gente que tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente entende que Jesus está movendo-se sobre nós. A gente entende que ele está fazendo mudanças na nossa vida, mas a gente não entende completamente o porquê disso.
A gente não entende o porquê dessa forma, por que tem que ser desse jeito, por que ele está mudando por que ele está disciplinando a gente desse jeito, por que ele está fazendo isso, por que ele está fazendo aquilo. A gente não entende o porquê das coisas, mas não nos cabe compreender o porquê das coisas agora. A gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem. A gente sabe que por mais doloroso que seja agora, por mais difícil que seja agora suportar isso, a gente sabe que é para o nosso bem. A gente pega o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão, ele sorria e ele se alegrava, ele cantava, porque ele sabia que aquilo ali seria fruto de um bem maior para ele. Ele sabia que o importante não é eu estar bem, não é eu me sentir bem, mas é o que aquilo vai me fazer futuramente. É um processo de maturidade, é um processo que as pessoas que têm uma visão limitada da coisa, umas pessoas que não querem enxergar Jesus, não querem olhar para Jesus, porque a maior preocupação delas é o próprio ego, é o próprio bem-estar, elas não vão entender. E como as pessoas não entendem, elas querem soluções práticas para a vida. Se você é crente e você passa por dificuldades financeiras, então Deus não está agindo na tua vida, né? Se você é crente e você ainda não conseguiu passar no vestibular, então você não está servindo a Deus corretamente. Alguma coisa de errado aí tem? Elas buscam soluções práticas, porque elas não entendem como Deus age na vida das pessoas. E é óbvio que elas não entendem. Porque Deus, Ele é um Deus pessoal. Então Ele é um Deus que se relaciona pessoalmente com cada um. Deus, Ele não é um Deus tapado, gente. Desculpa a expressão, mas Ele não é um Deus burro, né? Ele não é também um Deus maniqueísta. Ele não é um Deus perverso que vai pegar todo mundo e colocar no mesmo bolo, colocar no mesmo saco. Ele entende o tempo do Marcos, ele entende como o Marcos funciona, porque ele criou o Marcos. Eu não entendo, eu não criei o Marcos, eu não sei o que passa na vida do Marcos. Comigo ele age de uma forma e ele entende o meu tempo, porque foi ele que me criou, ele sabe o que passa dentro de mim. E ele sabe como agir na minha vida. E esse exercício, gente, de maturidade é um exercício difícil. Porque aí, eu fazendo essa pergunta para todos vocês vão saber me responder melhor. E vocês vão responder, eu acho que com a mesma resposta. Quando a gente cresce, não é um exercício difícil. Não foi difícil, Marcos, você passar da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. Entender as etapas, entender como as coisas funcionam, as responsabilidades que vem e não ter referência nenhuma de pessoas que passaram por isso. A fase da adolescência é um período difícil, porque tudo muda, o corpo muda, a vida muda. Não foi difícil para você? Não está sendo difícil para o Rafael também passar por esse período de transição? Deve ser o mais difícil, né? Entre infância, época eu já passei também, né? Infância para adolescência, da adolescência para a fase adulta. Porque é uma transição de maturidade, gente. A gente precisa passar por isso para amadurecer. Todo crescimento passa por isso. Passa por esse exercício. Mas o que a gente quer muitas vezes é pular etapas. A gente quer sair desse degrau para aquele degrau. E aí é onde Deus vai nos pegar e vai nos disciplinar. Ele vai nos colocar no eixo. Fala, calma. Quem está no controle é Ele. Quem está no controle é Jesus. E a gente tem que agradecer todos os dias por Ele estar no controle, porque a gente sozinho a gente não consegue. A gente não faria nada de bom sozinho. Versículos 9 a 11, Rafael. Aquilo que eu falei lá atrás, né, gente? Quando a gente está sendo disciplinado, a gente não encontra graça nisso, né? Não é engraçado, não é legal a gente estar sendo disciplinado, né? Mas essa correção é ela que vai nos gerar maturidade. É ela que vai fazer a gente crescer como pessoa, a gente crescer como os filhos de Deus, né? Vocês lembram que o apóstolo Paulo fala que quando ele era menino, ele pensava como menino, ele agia como menino, ele falava como menino, né? Mas agora que ele cresceu, o que ele fez? Ele não só cresceu, mas ele deixou as coisas de menino. É dessa forma que ele fala. Ele deixou as coisas de menino para trás. E esse processo, né? Porque crescer é natural.
O crescimento é natural. A gente tem que crescer mesmo, a gente vai crescer, obviamente. Agora, maturidade não é natural, é um esforço. Né? Para ser maduro, a gente precisa se esforçar. É por isso que a gente encontra velhos de 60 anos que parecem ter 8 e jovens de 20 que parecem ter 60. Né? É por isso que a gente encontra isso. Porque eles não amadureceram. O crescimento é natural, as pessoas óbvio que vão crescer. Se você vem para a adoração livre todo domingo, é óbvio que você vai aprender coisas, né? Você vai entender as doutrinas da graça, você vai ler a Bíblia mais, você vai entender o livro de Hebreus, o livro de Romanos, você vai entender que a graça, o que é graça comum, com os catecismos, você vai aprender a se relacionar melhor, óbvio. Esse é um crescimento natural. Agora a maturidade, né? O exercício da maturidade, né? Que é o entender que todas as áreas da minha vida elas foram afetadas pelo pecado. Então todas as áreas que Jesus, por toda a nossa vida a qual Jesus morreu, ela tem que ser afetada também por Ele, né? Pela graça que Cristo nos proporcionou. Então, concluindo, gente, a correção de Deus, ela pode vir de várias formas, de vários sentidos e com várias nuances, né? Deus pode te corrigir de várias maneiras. E você sabe quando o calo aperta para você. Você sabe quando as coisas não estão bem pro seu lado. E talvez você não entenda no momento. E é legal que você não entenda no momento. Você só vai entender depois. Mas entenda. E glorifique a Deus quando você estiver nesse processo. Mas por que, Dino, tu tem que glorificar a Deus? Porque isso é sinal que você está amadurecendo. Isso é sinal que essa correção de Deus na sua vida, ela é um processo para o amadurecimento. E é isso que você precisa no fim das contas. Ser maduro, ser convicto da sua fé. Amar Jesus convictamente. Amar Jesus integralmente. Né? De forma que você não consiga mais viver de forma alguma sem que Jesus reine na sua vida. Que você não consiga viver mais de forma alguma sem que Cristo reine no seu coração. Amém?